é que as plantas se comportam na época do inverno, né? Inverno está chegando, eu sei que aqui em Recife não faz frio, mas tem muita chuva, né? Inclusive elas já estão dando as caras. Mas uma coisa que eu vou dizer para vocês, não sei se você, Vivi, quem está nos assistindo, sabia. Vocês sabiam que no inverno as plantas adormecem? Pois é, elas passam a ter um metabolismo mais devagar. E aí, gente, tem que mudar a rega, tem que cuidar dela de uma outra forma diferente do que na época do verão. Mas quem vai dar mais detalhes pra gente é Lilian Russ, que é proprietária aqui da sementeira, tá aqui do meu lado. Lilian, muito boa tarde. Eu falei certinho com relação ao inverno, né? Que as plantas, elas mudam. Falou assim, boa tarde, Manuel, boa tarde a todos, boa tarde, Vivi, muito obrigada pela oportunidade. É isso mesmo, Manuel falou uma coisa certa, no inverno as plantas elas tendem a ficar na hibernação, elas têm um metabolismo mais lento, elas não produzem tanto como no verão, e quem sofre com isso são as plantas de tropicais, né, de uma forma geral. Então, para isso nós temos alguns segredinhos que a gente pode cuidar dessas plantas com mais cuidado em casa, mesmo no pequeno espaço. Então aqui a gente vai dar alguns exemplos a qual vocês possam utilizar aí de várias formas no pequeno espaço, grande espaço, para estar cuidando das plantas de vocês. Porque aqui em Recife, como eu disse, Lilian, não faz frio, né? Mas outros lugares do estado que a gente pega também, pessoal do sertão, pessoal do Agreste faz. Aí já faz mais frio. Então já tem essas dicas pro pessoal. Mas aqui em Recife, região metropolitana, chove muito. E aí, Lilian, você estava me falando que, por exemplo, rega tem que mudar. Tem que mudar. O que é que acontece? Vamos pegar um exemplo de alguma planta aí que a gente tem que mudar nessa época de inverno? Essa é o quê? Essa plantinha aqui, ela é uma calandiva. Ela é uma plantinha mais suculenta, no seu tronco ela acumula mais água. Então essa plantinha, no verão, o ideal, né, que muitas pessoas têm dúvida, quando você compra no supermercado ou em algum outro lugar, que a rega dela permaneça a cada 5 dias, a cada 6 dias, é o ideal. Se você colocar água durante todos os dias nessa planta aqui ou 2 vezes ao dia, a tendência é ela apodrecer de baixo a cima todo o tronco dela, porque ela vai acumular muita água e ela não vai resistir. Então, principalmente nos períodos do inverno, né, como o Manuel falou, que a quantidade de chuva é maior e à noite a temperatura cai um pouco, evitar que molhe as plantas, principalmente as folhas, a rega ela seja controlada, regar apenas quando a planta estiver seca. E aí bota o dedinho aqui, né, Lilian, para saber? O palitinho de churrasco. E aí você tira e vê se lá dentro do vaso que é mais profundo, essa planta não está tão encharcada. Então, isso você vai evitar muitas outras coisas na planta, principalmente doenças que irão surgir, que é outra parte que nós iremos falar. Mas a calandiva é um exemplo. Um outro exemplo aqui é uma plantinha que ela é uma cactácea, né, que é a miliana. Quando ela leva muita chuva, o excesso de água, acontece isso, ó. Ela sofre criando alguns fungos aqui dentro. Então precisa se fazer a limpeza dessas plantas para que elas se renovem. Como é que é o nome dessa? Essa é a miliana, eufórbia. A miliana, ela tem uns espinhozinhos, hein, gente? Cuidado. São levezinhos, ó, são maleáveis. Então, essa planta aqui, ela é uma planta que ela requer certos cuidados com a quantidade de chuva, de água que cai nela. Qual é que a gente tem, assim, mais que precisa de mais cuidado, mais atenção nessa época? Pronto, são as plantas mais tropicais, né? Aquelas que estão expostas, as plantas de bulbo, que são os caládios, né? Eu tenho esse caládio aqui. Aqui é um bulbo aqui dentro, que a gente chama de batata, né? Muita gente não conhece. Esse aqui é outro também. Olha como tá bonita. Esse é lindo, né? Ele é uma planta maravilhosa. Então, essa planta aqui, ela gosta muito de sol. Então, no inverno, ela dá uma sofrida por conta do bulbo que ela tem aqui dentro. Ele entra em dormência com o excesso de chuva, de água. Então, o ideal na chuva é você retirar essa planta, colocar ela num ambiente que não caia tanta água. E muitas vezes, se for um ambiente que você não tem um aparador, né, de evitar a chuva cair, você coloca um plástico ao redor, uma barreira, protege, um saco bolha, para que funcione ali como uma proteção. Agregar as plantas, juntar no certo cantinho, para que todas possam ficar ali fazendo aquele agrupamento e não receber tanta água. É justamente isso de proteção que a gente está falando. Sol da manhã, sol da tarde. Tem essa diferença também para a planta?
Tem. São muitas espécies e nem todas as espécies são toleráveis a sol. Tem as plantas de sombra e as plantas de sol. As plantas de sol, elas são características, as folhas são mais grossas, elas mudam a coloração. Agora, algumas plantas, elas são adaptáveis, né? Por exemplo, uma samambaia que você utiliza no local de sombra, se você colocar no sol, ela vai queimar, mas aos poucos ela vai se adaptar, vai sair uma folhinha nova, ela vai sair uma folha mais amarelada, mas ela vai resistir, né, à temperatura do sol. Ô Lilian, a gente tem essa suculenta aqui, ó, que também virou moda nos últimos tempos, né? Eu tive, a minha morreu. Porque a gente meio que esquece, lá é pequenininha e também tem a rega, que eu não sei se reguei demais, enfim. Quantas vezes eu rego isso aqui? Pronto, Emanuel. Olha, esse vaso aqui, ele tem mais ou menos uns 4 dedos, né, de diâmetro. Ele vai acumular um pouco de água. Então, um segredo para você saber se rega mais, se rega menos, o vaso onde você vai plantar essa plantinha, você vai observar a quantidade de água que ela vai acumular nesse torno dela, a profundidade, e aí você vai olhar e vai dizer, poxa, se eu colocar água hoje, amanhã é necessário, ou vai continuar água aqui dentro? Então, isso aí é um fator para você descobrir se eu rego muito, se eu rego pouco. No caso das suculentas, e esse vaso em específico, eu geralmente rego ele a cada 3 semanas. E o importante, as suculentas, cactos de uma forma geral, que ela leve de 2, 3, 4 horas de sol para ela poder se fortalecer. O sol da manhã? Sol da manhã ou da tarde. Ou você pode deixá-la no período pela manhã até a tarde em diante. Então, o importante é você requer esses cuidados, né? E uma fertilização também de vez em quando, uma vez ao mês, é importante.